Olá, olá, saudações irmãos, saudações povo de Deus, paz e amor da parte do nosso bom Deus, seja com todos vós, hoje, sempre e para sempre. Estamos de volta a mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a aparência. Este é o nosso momento devocional mais próximos de Deus. Eu sou o Tanda Antônio e para falarmos sobre a aparência e entendermos o que a Bíblia nos fala relativamente a este assunto, eu quero começar a ler algumas passagens para nós entendermos o que a Bíblia fala relativamente sobre a aparência. Vamos ler em 1 de Samuel, capítulo 16 e o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. Mas o Senhor disse, não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Vamos continuar mais uma leitura em livro de 1 de Pedro, capítulo 3, do versos 3 ao verso 4. 1 de Pedro, capítulo 3, do verso 3 ao verso 4. Diz assim a palavra: não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. O verso 4. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Vamos continuar a nossa leitura, agora no livro de João, capítulo 7, o verso 24. João, capítulo 7, o verso 24. Diz assim a palavra do Senhor. Parem de julgar pelas aparências. Parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça. E para terminar, vamos ler o Provérbios, capítulo 14, verso 12. Provérbios, capítulo 14, o verso 12. E o verso 12 diz assim: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Eu rapidamente vou citar aqui um exemplo bíblico que aconteceu quando as pessoas tomam decisões baseadas nas aparências. No livro de Gênesis, nós vimos a história do Abraão e a história do Ló. Ambos chegou um momento em que ficaram ricos, demasiado ricos. Chegou um momento de suas vidas em que ambos ficaram demasiado ricos. E de tanta riqueza, os servos, tanto os servos de Abraão como os servos de Ló, começaram a fazer confusão, porque eram tantos bens e que não sabiam quem é de quem. Então, houve confusões entre os servos de Abraão e os servos de Ló. E Abraão chamou Ló e lhe disse: já que estamos a ter esses problemas, se tu escolheres a direita, eu vou pela esquerda. Se tu escolheres a esquerda, eu vou pela direita. Então, de tanta confusão que estavam a ter por causa dos bens que tinham,
decidiram se separar, cada um seguir caminhos diferentes. Então Abraão disse, se tu seguires a direita, eu vou seguir a esquerda. Se seguires a esquerda, eu vou seguir a direita. E naquele momento, o Ló olhou, deu uma volta, olhou para o norte, sul, oeste, oeste, e de um lado ele avistou campos bonitos, campos belos e paisagem bonita. Escolheu aquela paisagem bonita e disse, não, eu vou por aqui. Tomou uma decisão baseada na aparência e disse, eu vou por aqui. E ele foi por aqui, o Abraão foi por ali. E o caminho que Ló foi, nós sabemos da história e vimos para que caminho é que levou. Vimos para que caminho é que o Ló foi. Aqui, Hebreus 14, 12, diz assim, há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O caminho que Ló foi, lhe levou para Sodoma e Gomorra. Nós vimos o final dessa história, como é que terminou. Portanto, amados irmãos, a Bíblia, acabamos de ler, ela diz que não devemos julgar pelas aparências. Não devemos julgar pelas aparências. As aparências enganam. As aparências enganam. A aparência exterior, a aparência exterior, nem sempre, amados irmãos, nem sempre reflete o interior. Nem sempre reflete o interior. Deus se importa com o coração. Deus se importa com o coração. Lemos aqui em 1 Samuel 16, 7. O Samuel, quando chegou na casa de Jessé, ele viu os irmãos mais velhos de Davi. Viu todos eles homens fortes, homens formosos. E Samuel foi pela pressa e disse, não, esse aqui deve ser esse que vai ser ungido como rei. Mas Deus voltou a falar com Samuel. Não é este. Eu não olho na aparência, eu vejo o coração. Eu vejo o coração. Amados irmãos, vamos ter cuidado com as aparências. Vamos ter cuidado com as aparências. Nem sempre aquilo que brilha é ouro. Nem sempre aquele que está sujo ou enferrujado, ou o que seja, não presta. Mas se nós polirmos bem, não sabemos o que é que pode sair daquilo. Nem tudo que está enferrujado é ferro. Nem tudo. Às vezes é preciso dar uma polida, polir bem aquilo, limpar, e pode-se deparar com uma joia. Isso são metáforas que eu estou aqui a usar. Continuando. Amados irmãos, cada pessoa é muito mais aquilo que aparenta ser. Cada pessoa é muito mais daquilo que diz, é muito mais daquilo que come. Cada pessoa é muito mais de como se veste. Não vamos julgar pelas aparências. A beleza física não é sempre proporcional à beleza interior. Não é sempre proporcional à simpatia. A beleza física não é sempre proporcional à inteligência. Para nós conhecermos a Deus, é preciso ter um relacionamento com Deus. Só tendo um relacionamento com Deus
é que nós vamos saber, é que nós vamos o conhecer, é que nós vamos saber como servir e como o agradar. Vamos conhecê-lo. Só ter um relacionamento. Só tendo relacionamento com Deus é que vamos o conhecer. Saber qual é a vontade dele para com a nossa vida. E como lhe agradar e como lhe servir. E da mesma sorte, só tendo um relacionamento com uma pessoa é que nós vamos realmente conhecer essa pessoa. Conhecer essa pessoa. O ditado popular diz que não se deve julgar o livro pela capa. Primeiro leia o conteúdo do livro, só no final é que vais decidir, é que vais dizer que presta, não presta, é útil, não foi útil. Só no final, não julgue o livro pela capa. Amados irmãos, não siga pela aparência, siga-te pela fé. Siga-te pela fé. Bom, amados irmãos, nós, homens imperfeitos que somos, julgamos pela aparência. Mas Deus, que é Deus soberano, Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele conhece o coração de cada um de nós. No meio da família de Davi, Davi parecia o menor de todos. Davi parecia o insignificante de todos os irmãos. Mas Deus escolheu Davi, o menor de todos, para ser ungido como rei de toda a nação de Israel. Amados irmãos, Deus é bom todos os dias Deus é bom. Este foi o nosso momento devocional mais próximo de Deus. No próximo domingo temos um outro momento e temos um tema para falarmos. Hoje, esta foi a mensagem, a aparência. Não julgar pelas aparências, mas com justiça. Deus seja louvado.